Fala baixista, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Larry Grenadier, um grande baixista americano. Fica aí que você vai gostar. O Larry Grenadier é um baixista americano. Ele é contemporâneo, tá vivo. Baita baixista, tocando com várias pessoas. Toca com Pat Metheny. Toca principalmente um grupo mais famoso, entre aspas. Eu acho que o mais famoso dos trabalhos em que ele faz parte é do trio do Brad Mehldau. Ele toca com o Brad Mehldau há muitos anos. E é um baita baixista, um baixista que eu admiro muito. Então se você não conhece o Larry Grenadier, eu recomendo já ouvir mais coisas dele depois dessa live. E eu queria pegar algumas coisas dele, como toda segunda-feira eu faço essa live, que é grandes nomes do baixo acústico, mas principalmente Roube como baixista, em que eu roubo ideias de baixistas importantes, baixistas que eu gosto, que eu admiro, baixistas que são importantes. Fala, Dirceu, esse assunto vai ser legal para você. Se você tiver com tempo, fica aí na live. Eu vou gravar, vou subir no curso depois, mas é um assunto que eu queria tratar, que eu acho que é importante para você, sobre escala. O Larry Grenadier fala disso e é bem legal. E dos trabalhos dele, esse que ele fez parte, que é o Brad Mehldau Trio, que ele faz parte, é um dos que foi onde eu o conheci. E é um dos trabalhos que fez ele ficar mais famoso, eu imagino, porque o Brad Mehldau é um pianista que está tocando há muito tempo, por aí, bastante, e ele está sempre junto. Mas ele toca várias coisas diferentes, assim, muito interessantes. Tem um duo com uma cantora, se não me engano, acho que é a esposa dele, a cantora, baixo, acústico e voz. Tem um duo com o John Scofield, que eu descobri esses dias no YouTube, sensacional, baixo e guitarra muito legal. Enfim, falei já bastante dele. Deixa eu arrumar aqui só uma luzinha. Eu queria já entrar no assunto que eu acho que é o mais importante no roubo dele. Estou um pouco meio afobado aqui, que eu estava tentando rolar uma história com a minha câmera, mas eu não consegui. Mas tudo bem, vou aprendendo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, o Larry Grenadier é um cara muito legal, assim, estuda bastante música popular, também estudou música erudita, mas ele tem uma questão sobre ensino de música popular que eu acho legal. Se não me engano, ele é professor em Basel, na Suíça, da uma universidade lá. E aí uma das coisas que ele falou, que é muito legal, que eu sempre gosto muito, eu postei essa semana até no meu Instagram sobre isso. Inclusive essa live é ao vivo no meu Instagram e eu subo depois pro meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass. Se você acha que alguém no Instagram pode gostar desse vídeo, aperta o aviãozinho aí, marca a pessoa e tal. Mas no meu Instagram eu tenho falado de várias coisas, eu faço live toda segunda, desenvolvo um pouco o assunto sobre os baixistas, mas eu estou sempre falando coisas importantes sobre o contrabaixo. E o Larry Grenadier falou uma coisa que eu concordo muito, que ele falou que não existe muito um estudo de mão direita para baixo, porque a maioria das metodologias são de música erudita, então tem bastante metodologia para o arco, posição da mão, todos esses detalhes que são super importantes, mas a gente não aborda muito mão direita. E ele disse que também concordo com ele, é uma coisa que é muito individual, muito particular. Mas a questão que engloba a mão direita é o timbre, é você ter um bom som de baixo acústico. A mão direita é bastante responsável por isso. E aí o que ele diz que eu quero chegar, que eu postei na semana passada no meu perfil, é o primeiro ponto para você ter um bom som de baixo acústico, é saber primeiro o que é um bom som de baixo acústico. Então o seu bom som de baixo acústico vai ser uma mistura de todas as referências de som que você tem na sua cabeça. Aí o nosso exercício, a nossa prática diária é transferir da cabeça para o corpo para chegar no instrumento e sair o som que você quer. Esse é o desafio que a gente tem como contrabaixista. Então, antes de tudo, se você quiser ter um bom som na cabeça de baixo acústico, você precisa conhecer bons baixistas ou bons timbres de baixo acústico. Então esse é o primeiro passo. Eu fiz um post sobre isso no meu perfil, depois dá uma passada lá. Então o primeiro passo para se ter um bom som de baixo acústico é ter um bom som de baixo acústico na cabeça. Estou dizendo isso porque o Larry Grenadier me deu esse aval, me dá um aval indiretamente. Ele disse a mesma coisa, que eu concordo. E aí o que ele diz é isso, que a gente tem que buscar com a mão direita amalgamar todas as nossas referências e tirar o som do instrumento. Então, resumindo, esse roubo que eu acho importante do Larry Grenadier é você tem que primeiro ter um bom som de baixo acústico na cabeça
e depois você busca a técnica que vai fazer mais sentido para você. Sobre a técnica em si, eu já falei muito sobre técnica de mão direita e vou adiantar, na semana que vem vou fazer uma semana inteira com aulas, 5 aulões sobre baixo acústico de segunda a sexta. Eu vou colocar o link na minha bio depois para você se inscrever, de graça, online, que eu vou falar muito sobre isso, mas eu já falei também sobre técnica de mão direita em outros contextos, então fica ligado. E o que eu quero entrar com ele, que eu acho que é o grande estudo que ele sugere, que acontece muito com a gente, é que é o seguinte: no baixo acústico, normalmente a gente vem de uma escola, tem escolas diferentes, mas a escola do Simandl é uma escola muito importante na história do baixo acústico, e ele subdivide o espelho do braço em posições. Então você vai tocando aqui, dividindo, toca aqui nessa posição, sobe, e você estuda bastante aqui, o que eu acho super válido, porque se você simplesmente sair tocando no contrabaixo, você não vai se encontrar, pode dar errado, você se perde e é problemático. Então é importante sim ter consciência dessas posições. Mas muitas vezes quando a gente vai fazer uma escala em 2 oitavas, a gente faz esse tipo de estudo. Eu vou fazer aqui a escala de Sol. Fiz 1 oitava. Normalmente a gente faz 1 oitava com a mão parada aqui e a outra oitava subindo só na corda Sol. Vou dar esse exemplo aqui com a escala de Sol. E agora essa foi 1 oitava e a segunda oitava é toda em cima da corda Sol. Isso é um estudo muito comum. Valeu, Thiago. Isso é um estudo muito comum, é uma maneira de organizar o estudo mesmo, que é comum, é válido, que é você pensa em uma posição e agora 8 oitavas você sobe em uma corda. Beleza, isso é válido. Mas se você estudar só isso daqui, só dessa maneira, essa região aqui do baixo acústico, na corda Mi, Lá e Ré, vira uma região totalmente misteriosa que você não faz a menor ideia do que acontece. E eu acho que o grande drama do baixo acústico, o grande dilema que esse instrumento tem, é que a distância das cordas das notas, perdão, a distância entre as notas é muito grande, não tem traste. Então o grande desafio que a gente tem como baixista a vida inteira é saber onde estão as notas. E se a gente ficar só estudando 10ª posição, sobe 1 oitava, faz a escala, sobe 1 oitava, a gente deixa de investigar as várias regiões importantes do contrabaixo. Então acho que é muito importante, e aí entra no roubo do Larry Benadier, estudar escalas de 2 oitavas fuçando digitações diferentes no instrumento. Ele diz que ele estudava da seguinte forma: ele subia a escala de uma maneira e quando ele fazia a escala ascendente de um jeito, quando ele fazia a escala descendente ele fazia de outro jeito. Vou dar um exemplo que eu vou pensar na minha cabeça. Se você fizer a mesma escala de Sol maior, você pode fazer ela desse jeito e na hora de fazer ela descendente você pode fazer ou fazer de novo, outra sugestão, vou fazer ela ascendente assim. E agora a segunda oitava. Agora outra maneira. Você pode até inclusive já começar a estudar o capo nessa região. Estou pensando meio em tempo real, sem pensar. Ou são vários estudos para a gente fuçar escalas, principalmente escalas maiores, que vão ser mais fáceis da gente afinar, e eu acho que a escala maior já vai cumprir esse papel. Então vou resumir o que é o roubo, qual que é a ideia dele, que é você procurar estudar escalas num instrumento com várias digitações diferentes. Entre aspas, isso parece um pouco fugindo do que a gente começou estudando. Quando a gente começa a estudar baixo acústico, entenda as posições, estude por posições para você não desanimar, não desafinar. Verdade, faça isso. Quando você estiver pronto, esquece isso e estuda a escala em 2 oitavas, fuçando diferentes opções de digitação.
procura sempre opções diferentes de digitação. Porque principalmente para quem toca música popular, esse é até o ponto do Larry, que eu concordo muito. Quando você toca música erudita ou tem uma peça, você estuda a peça em casa, prepara a digitação, prepara a articulação, prepara arco, prepara tudo. No jazz você vai improvisar, vai fazer uma linha que você não preparou. Então você tem que estar com as notas embaixo. Já falo disso, Thiago, ótima ideia. Então você tem que estar com as notas debaixo do dedo. Então quanto mais você procurar as notas, arriscar digitações diferentes no contrabaixo, melhor. Então, para não ficar, na verdade, vou trocar a palavra, não é arriscar. Quanto mais você estudar, praticar digitações diferentes, melhor. Então o exercício é: estude escalas em 2/8 com digitações diferentes. Sobe em 2 cordas, depois sobe em 3 cordas, sobe em uma posição e sobe e volta em outra. Procura digitações diferentes no seu contrabaixo. Sobre a sua pergunta, Thiago, de escala cromática, é super válido, cara. Inclusive, o próprio Larry Grenadier, nessa mesma entrevista, é uma entrevista que ele deu para um canal muito legal no YouTube, que chama Discover Double Bass, que é um canal que o cara também fala super sobre baixo acústico, é um canal britânico. E aí ele estava falando que um dos estudos que ele faz é de escala cromática. Eu, particularmente, quando começo a estudar, quando eu pego o contrabaixo e vou começar a tocar, faço escalas cromáticas também. Então é muito interessante, é muito importante, esse canal é massa demais, bicho. E aí tem uma entrevista com o Larry Grenadier nesse canal. E ele fala disso que eu estou falando aqui, ele fala lá. Ele estuda muito escala cromática, mas também fuçando digitações diferentes. Então é importante a gente ter consciência da escala cromática no instrumento todo, saber como fazer esses saltos. Mas acho que mais do que só a escala cromática ou a escala maior, o ponto que eu acho que é importante é a gente desapegar um pouco de fazer a escala em uma posição e subir a outra oitava em uma corda só. Fazer a escala em uma posição e a outra oitava em uma corda. Isso é válido, não é para não fazer. Cuidado, porque eu não estou dizendo para não fazer isso. Mas é importante fazer isso também fazendo a escala já andando. Desafinei. Você pode, inclusive, subir. O que o Larry propõe, ele faz a escala ascendente de um jeito, já faz descendente de outro, faz ascendente de novo de outro jeito, porque tem possibilidades, são infinitas aqui. Então o ponto é esse: investigue essas possíveis digitações pro contrabaixo, pro baixo acústico, principalmente para essa área aqui não ser uma área de mistério total, quando cair aqui você não saber o que fazer. É só isso que é o grande cuidado. Alguém tem uma outra dúvida, Thiago? Apertei errado, agora deu certo. E isso de fazer escala cromática, uma outra coisa que eu gosto de fazer, Thiago, é fazer aquela escala, eles chamam de bebop maior, que é você fazer a escala maior, mas entre a quinta e a sexta coloca um cromático. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí faço em todas as oitavas, e em todos os graus. E aí também com essa escala faz essa experiência de procurar em outros lugares, de estudar, procurar no começo para você praticar, assim que achar, praticar e ficar mais firme nessa posição. Sobre o Larry Grenadier é isso. Se você tiver algum outro assunto que quiser que eu fale, me avisa. Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal e a gente se fala. Valeu!